Olá, galerinha do meu coração, tudo bom? Salve, salve! Estamos de volta, mais uma semana de aulas, tá? Dessa vez, dentro do nosso Direito Processual Civil 4, nós vamos trabalhar nosso tema 4, que é requisitos para atividade executiva, tá? E isso a gente vai discutir na nossa aula dessa semana. É um tema bem simples, mas são requisitos que nós precisamos entender. Por quê? Como o próprio nome diz, eles serão elementos, barra requisitos, que serão essenciais para que a própria atividade executiva ocorra. Então, eu não vou poder ter atividade executiva sem a existência desses requisitos, certo? E, na verdade, eles são apenas dois. Por isso, a nossa aula é bem simples, bem rápida, bem tranquila. Você vai assistir aí bem de boas, bem relaxado, para, depois, posteriormente, fazer nosso exercício de questões objetivas só para testar os seus conhecimentos, tá bom? Então, se liga, vamos começar. Professora, qual é o conteúdo que a gente vai abordar aí? Deixa eu diminuir aqui a minha imagem, né? Então, qual é o conteúdo que a gente vai abordar hoje, tá? A gente vai falar efetivamente sobre esses requisitos, que são dois. E aí a gente vai trazer especificidades legais em relação a esses dois requisitos, ok? Que é o inadimplemento e que é o título executivo. Resumindo, não pode existir atividade executiva, não pode existir processo executivo, processo de execução, sem inadimplemento e sem a existência de título executivo. Inadimplemento de quem, professora? Ora, de quem? Do devedor, tá? O devedor é quem tem a obrigação a ser cumprida, então é ele que pode inadimplir essa obrigação, beleza? Partindo deste contexto, partindo deste pressuposto, vamos aqui analisar esses requisitos, tá? Então, olha só, o requisito, deixa eu abrir meu marca-texto. O requisito do inadimplemento, certo? Ele parte da análise do sujeito passivo da obrigação, porque quem deve é o devedor, que inclusive, tá? Esse devedor no processo, e nós já sabemos disso, ele recebe o nome de executado, não é assim? Pronto. O executado, para ser executado, ele precisa estar inadimplente, beleza? E o título executivo, a gente vai entender o título executivo aqui, né? O documento que atesta a existência da obrigação, tá? E se a gente não tiver esse documento que atesta a existência da obrigação, também não há como ter atividade executiva, certo? Esse documento, que a gente chama de título executivo, ele pode assumir a forma judicial, que está lá previsto no 515 do CPC, os títulos que integram de forma judicial, a possibilidade de execução, e de forma extrajudicial os títulos previstos lá no artigo 784 do CPC. Inclusive, esses artigos 515 e 784, eles serão objeto de nossos estudos nas próximas aulas, beleza? Na próxima aula ainda a gente vai falar sobre responsabilidade patrimonial e aí só em seguida a gente começa a analisar os títulos executivos e os seus respectivos regimes jurídicos, tá bom? Então, olha só, sem mais delongas, vamos analisar o nosso primeiro requisito de atividade executiva pautado no inadimplemento do devedor, certo? E aí, pautando-se, nesse inadimplemento do devedor, eu preciso anunciar para vocês que este requisito, ele diz respeito a uma situação de fato e não a uma situação de direito. Ou seja, o inadimplemento do devedor é um fato que ocorreu, é um evento fático. Eu não tenho como caracterizar o inadimplemento do devedor através de uma normatividade jurídica. Ou seja, um devedor não se torna inadimplente pela disposição legal ou pela propositura legal. Não. Um devedor se torna inadimplente pelo fato dele ter descumprido uma obrigação, tá? Que tinha previsibilidade contratual ou até mesmo legal de ser cumprida. Então, quando eu descumpro
por uma normatividade, aí sim, né, é possível a gente ter essa circunstância de fato, que é o próprio descumprimento, gerando essa caracterização do inadimplemento do devedor. Corroborando essa circunstância, nós temos o caput do artigo 786 do Código do Processo Civil, que diz o seguinte: a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Olha aqui, caso o devedor não satisfaça a obrigação. Se o devedor não satisfaz a obrigação, ele está efetivando o quê? O seu inadimplemento. Ele está descumprindo a obrigação. Se ele descumpre a obrigação, logo ele é inadimplente. E mais, esse artigo é muito importante porque, além de trazer essa concepção do inadimplemento do devedor como efetivamente um requisito para a atividade executiva, traz também a caracterização da obrigação, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Que caracterização é essa? Ora, a obrigação ela tem que ser certa, ela tem que ser líquida, ela tem que ser exigível, tá? E ele é mais profundo ainda. Perceba que nessas três linhazinhas, nessas parcas palavras, ele conseguiu trazer ainda uma terceira informação. Ele conseguiu dizer que esta obrigação, com as características ditas de certeza, de liquidez e de exigibilidade, elas estão aonde? Presentes, aonde? Identificadas, aonde? No título executivo. Título executivo que nós vamos ver que é um documento. Documento que materializa a obrigação certa, líquida e exigível. Beleza? Guarda essas informações pontuais na sua cabeça, anota isso e vamos continuar. Olha só, ainda falando sobre a questão do inadimplemento do devedor, nós precisamos entender, né, que a regra geral é que o inadimplemento desse devedor enseje a possibilidade de atividade executiva. Até aí tudo bem. Mas, como a toda regra existe exceção, vai existir situações que vão afastar essa circunstância de inadimplemento. Ou seja, o próprio descumprimento da obrigação não vai gerar efetivamente um inadimplemento enquanto requisito de atividade executiva. Que situações são essas, professora? Duas que estão diretamente previstas no CPC. Primeira, a exceção de contrato não cumprido. Segunda, cumprimento de obrigação. Como assim, professora? Deixa eu pensar. Eu já ouvi falar nessa exceção de contrato não cumprido. Alguém já me falou. Eu falei para vocês. Já falei diversas vezes de exceção de contrato não cumprido. Vocês já estudaram lá em Direito dos Contratos, no 4º período. Já viram tudo isso, tá? Tenho certeza, não sou doida, eu me lembro. Então, olha só. A exceção de contrato não cumprido, também conhecida pelo brocardio em latim, exceptio non adimplentes contractus. Professora, como assim? Exceção de contrato não cumprido é simplesmente dizer o seguinte, olha só, entre credor e devedor. Eu não posso exigir o cumprimento de uma obrigação se eu próprio não cumprir com as obrigações que em contrapartida eu assumi. Então, contrato de compra e venda. Uma pessoa compra, ou seja, efetiva o pagamento do objeto comprado, a outra vende, efetiva a entrega do objeto comprado. Eu não posso exigir do vendedor a entrega do objeto comprado se porventura eu não proceder com o pagamento. Por quê? Porque eu estaria exigindo o cumprimento de uma obrigação que está inadimplida porque não foi cumprida, né? Mas eu não poderia exigir o cumprimento dessa obrigação que está inadimplida porque eu próprio não cumpri com minha obrigação prevista, tá? Isso é uma teoria clássica aplicável no direito privado através do Código Civil, está lá nos artigos 476 e 477 do Código Civil. E isso foi trazido para a lógica processual da atividade executiva no artigo 787, tá? Que diz o seguinte: se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a contraprestação do credor,
este deverá provar que adimpliu ao requerer execução, sob pena de extinção do processo, inclusive extinção sem resolução, tá, gente? Então, olha só, se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a contraprestação do devedor, ou seja, a obrigação que eu estou dizendo que foi inadimplida e que eu estou executando, ela era condicionada a uma contraprestação por parte do credor. E essa contraprestação por parte do credor ele não cumpriu. Se ele não cumpriu, tá? Esse devedor nem processualmente, nem extraprocessualmente será obrigado a fazer esse pagamento. Beleza? E aí, nesses casos, se ainda assim o credor resolve propor a atividade executiva, a ação executiva, ele vai ter que provar. Olha, a obrigação que eu estou executando aqui era uma obrigação que era submetida a uma contraprestação minha, mas eu adimpli minha contraprestação. Se ele provar, ótimo. Se ele não provar, tá? O processo vai ser extinto. Parágrafo único. O executado poderá eximir-se da obrigação, depositando em juízo a prestação ou a coisa, caso em que o juiz permitirá que o credor a receba sem cumprir não permitirá que o credor a receba sem cumprir a contraprestação que lhe é devida, que lhe tocar. Ah, professora, foi celebrado um contrato e esse contrato é com uma obrigação condicionada a uma contraprestação. Eu fui lá e cumpri a minha prestação, né, a minha obrigação. A outra parte, porventura, não cumpriu sua contraprestação. E aí eu fiz isso por meio de depósito. Eu posso fazer por meio de consignação em pagamento, professora? Pode, tá? Ação de procedimento especial, inclusive, que aprendemos em prática 2, certo? E aí, fazendo o depósito judicial dessa prestação, eu me eximo de responsabilidade. Mas aí, uma vez que eu consignei pagamento e eu informo que essa obrigação está sendo cumprida, mas ela é condicionada a uma contraprestação, o juiz não vai permitir, certo? Que o credor ele faça aí o levantamento, né, desse objeto da obrigação sem antes, né, cumprir a contraprestação que lhe é devida. Beleza? No 788, nós já temos uma segunda circunstância, que é o próprio cumprimento da obrigação. Como assim? Olha só o que o legislador colocou no 788. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação. Ora, mas é óbvio, muito óbvio. Como é que o credor vai propor uma execução se o devedor já cumpriu a obrigação dele? Ora, é claro, se ele já cumpriu, olha o afastamento do inadimplemento. Ele pagou, ele cumpriu, não existe mais inadimplemento, tá? No entanto, tem uma situação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou obrigação estabelecidos no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la. Professora, suponha que esse devedor cumpriu a sua obrigação, mas cumpriu com a apresentação de uma prestação diversa daquela que foi pactuada no título executivo. E credor, vocês sabem desde a obrigação, não é obrigado a receber objeto diverso do originalmente pactuado, não é verdade? E aí, nesse caso, ainda que tenha ocorrido o adimplemento da obrigação, mas com objeto diverso daquele que foi pactuado, o credor vai poder propor a execução, né? E aí, propondo essa execução, o devedor vai ter o direito de fazer a defesa por meio dos famosos embargos à execução. Beleza, galera? Entendemos essas duas situações, ficou claro? Vamos em frente. Daqui a pouco a gente volta para o nosso bloco 2. E no bloco 2 a gente vai ver título executivo, vamos analisar mais profundamente aquelas características da obrigação. Por quê, professora? Porque a obrigação se materializa no título, tá? E aí a gente fecha nossa aula, 2 bloquinhos bem simples, tá? Não dá para complicar a cabeça essa semana. Beijo, volto já já.